Bom dia, senhores. Nesse vídeo agora vamos tirar todas as dúvidas, tá? Quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer antes de fazer a minha VPN ou se eu quiser preparar para algum acesso remoto, né? Acesso remoto pode ser acesso via remoto desktop do Windows, ou qualquer outro equipamento que eu queira acessar de forma remota, ok? Um computador através do acesso remoto do Windows ou qualquer outro equipamento e também para fazer nossa VPN, ok? Então, o que eu preciso fazer antes de tudo, né? Eu tenho que ter essa configuração, tenho que ter essas informações já pré-definidas e pré-configuradas para que eu consiga fazer a minha VPN, ok? A primeira coisa que eu tenho que saber é se o meu IP é um IP público, tá, gente? Eu tenho que saber, é o primeiro passo para qualquer situação de acesso remoto, seja via VPN ou sem a VPN, ok? Se meu IP não for público, né, se meu provedor não fornecer um IP público para minha casa ou para minha empresa, eu não consigo ter acesso remoto, ok? Ah, Marcos, mas tem algum provedor que não fornece IP público? Geralmente os provedores pequenos, tá? Que não tem essa disponibilidade até tem IP público, mas não tem muitos e eles não podem disponibilizar para o assinante esse IP público, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se eu tenho um IP público. Se eu não tiver, não consigo fazer VPN nem acesso remoto, tá? O segundo passo, né? Eu tenho que eliminar o roteador da operadora. A operadora, no caso o provedor, né? Pode ser um exemplo Vivo, Oi, Claro. Eu tenho que eliminar o roteador deles e colocar o seu roteador como roteador principal. É o segundo passo para se fazer uma VPN ou acesso remoto, ok? No caso do acesso remoto, você nem precisa eliminar o roteador da operadora, mas para VPN sim, tá? O acesso remoto a gente vai, eu vou fazer um vídeo falando sobre o acesso remoto, que é diferente da, da VPN, que o acesso remoto você não tem muita, vamos dizer assim, abre aspas, segurança, né, quando você faz acesso remoto sem uma VPN, mas você pode fazer no roteador convencional o acesso remoto, ou até no roteador da própria operadora, mas isso aí eu vou fazer um vídeo mais na frente de como fazer acesso remoto pelo seu roteador doméstico ou roteador da operadora. Mas para o acesso remoto ou VPN de todo jeito tem que ter um IP público, tá, gente? Lembre-se disso. O IP público é o IP que joga o seu equipamento na internet. O seu roteador fica disponível para internet. O endereço fica acessível pela internet. Ok? Você lembra desse detalhe? Mas qualquer dúvida, consultar o seu provedor para saber se o seu IP ele é público. Ok? Então, o 3, preparar a minha rede para essa disponibilidade. Né? A disponibilidade que eu digo da troca do roteador para um outro roteador. E o Wi-Fi e telefone que eu vou comentar mais na frente. Ok? Quando eu recebo um roteador do provedor, né? No nosso exemplo aí, nós vamos falar Vivo, Claro e Oi. Esse roteador, ele recebe o IP público ou não, né? Vai depender de cada operadora, mas na maioria recebe. E ele também é responsável pelo Wi-Fi da casa da empresa. O próprio roteador da operadora, você sabe, se você olhar aí na sua casa, é o roteador que fornece o Wi-Fi da sua casa, ou, dependendo da empresa, né, se for uma pequena empresa, ele também vai fornecer o Wi-Fi daquela empresa, ok? E em alguns casos, também recebe o telefone, tá? No próprio roteador tem saída de telefone, onde é ligado o telefone da empresa, ok? Nós temos aqui um exemplo, só uma foto ilustrativa de um possível roteador de operadora, que ele tem ali, se vocês puderem observar, 4 portas amarelas, né, que são as portas Ethernet, ou em outros casos pode estar escrito aqui como LAN, tá, que seria a mesma coisa. Então ele está funcionando como roteador principal, ele está gerenciando a rede da empresa do ponto de vista de internet, ok? Ele que gerencia o Wi-Fi, os IPs que são distribuídos para cada equipamento da rede, né? E por aí vai. Aí nós temos agora a finalidade
de configurar um novo roteador, que é o roteador da TP-Link, né, que é o modelo que a gente trabalha aqui hoje, nesses vídeos, o R605. Lembrando que sempre que tem modelos maiores e mais robustos, né? Mas eu dou exemplo do R605 porque ele é para pequenas, para micro e pequenas empresas, tá? Ele trabalha muito bem com micros e pequenas empresas, ok? Então nós temos o exemplo aqui agora que compramos esse roteador, né? Um novo roteador, e queremos eliminar o roteador da operadora e colocar esse aqui como principal. É isso que temos que fazer sempre, gente. É o primeiro passo. Não adianta você tentar fazer um acesso remoto, ou desculpa, uma VPN, tá? O foco é VPN, tendo o roteador da operadora como principal. Você tem que eliminar ele, que eu vou falar nos próximos passos aqui. Ok? Para o acesso remoto, como eu falei, você até pode deixar o roteador da operadora para você fazer esse acesso remoto. Mas em muitos casos, eu sempre aconselho trocar por um roteador, nem que seja por um roteador um pouco, não seja um roteador empresarial, que é o caso do R605, mas um roteador melhorzinho para eliminar o da operadora. Por que eliminar o roteador da operadora? Que na maioria dos casos eles são muito limitados, ok? Eles propositalmente têm funções básicas apenas, não tem funções avançadas de roteador para você fazer acesso remoto, fazer alguns filtros, fazer algumas coisas. Então ele propositalmente tem essa finalidade que é para o usuário não ficar usando a banda de internet, né? Faz sentido, ok? Então vamos agora, nós recebemos esse roteador novo, e vamos agora para o próximo passo aqui dos slides, né? O que eu tenho que falar com a operadora, né, para eliminar o meu roteador? Você não vai ligar para ela, eu quero eliminar o seu roteador, né? Assim que você vai falar. Você vai solicitar ao provedor, né, que o roteador deles fique em modo bridge. Modo bridge. Quando você faz essa solicitação, tá? Automaticamente o roteador deixa de funcionar com suas funções principais. Ele deixa de ser roteador, né? Ele passa a ser uma espécie de um modem apenas. E quando ele fica sendo um modem, eu quero instalar um novo roteador, né? Eu tenho que ligar um cabo de rede da porta 1, geralmente é porta 1, mas pode ser que em alguns operadores isso mude, tá? Na porta 1 da LAN ou da Ethernet, liga um cabo de rede aqui e a outra ponta do cabo na porta WAN, tá? Isso serve para qualquer roteador, tá? Então na porta WAN, a porta 1 para a porta WAN. Algumas operadoras, a porta bridge, né, que eles falam, pode ser a 4 também, tá? Isso vai variar de operadora para operadora. Mas quando você solicita que o roteador deles fique em modo bridge, você pergunta qual a porta que você deve ligar para pegar aquele IP. Ok? Então, aí o que acontece? Quando você coloca aqui, o IP vai ser automático, né? Na maioria dos provedores, o IP que ele fornece é automático para o roteador. O novo roteador passa a receber o IP público. Então, o seu roteador novo passa a administrar a sua rede, e esse aqui serve só como uma ponte para vir a internet, tá? Serve só como ponte. E o seu roteador passa a receber o IP público e passa a gerenciar a rede da sua casa ou da sua empresa, tá? Estes passos são fundamentais, você tem que fazer para a questão da VPN, tá? Como eu lhe falei, para o acesso remoto, até você pode usar o roteador da operadora, mas com algumas limitações que o roteador da operadora propositalmente faz para que você não use muito ele para fazer essa questão de acesso remoto, para não usar a banda de internet, né? Vamos agora para o próximo passo. Quando o roteador do provedor fica em modo bridge, todas as funcionalidades dele ficam desativadas, tais como Wi-Fi e telefone. Telefone é um caso mais raro, mas também tem empresas que recebem telefone pelo roteador, né? Mas o Wi-Fi deixa de funcionar, ok? Ele deixa de funcionar, o telefone deixa de funcionar se tiver telefone. Aí gera um certo problema para o administrador da rede ou o técnico que está fazendo aquela implantação. Poxa, Marcos, aí complica, porque o Wi-Fi da empresa vinha por esse roteador. Se eu desativar, vai desativar o Wi-Fi e o telefone também. Quando é telefone é complicado. Quando é telefone é complicado, porque
Algumas operadoras conseguem deixar o telefone funcionando fazendo em modo bridge, mas a maioria não. Ok? Quando você coloca em modo bridge, o telefone deixa de funcionar. Aí eles ainda mais botam isso como barreira, tá? Não, se você botar como modo bridge, o telefone deixa de funcionar. Ele já fica como se fosse uma barreira para você não botar um roteador próprio, né? Que a gente sabe que você tendo um roteador seu próprio, você não depende de operadora para fazer todas as suas configurações. Qual é o problema de você ter um roteador de operadora quando isso eu estou falando do ponto de vista de empresa? É que todas as configurações que você precisa fazer, se eles por algum motivo der defeito no roteador, eles tiverem que levar o roteador como acesso remoto que você fez, abertura de porta, que você tem que fazer isso, você perde. Você perde, tem que fazer tudo de novo, né? Mas é claro que o roteador de operadora não tem, como eu disse, muitas funcionalidades, mas algumas funções básicas do roteador ele tem. Se você tiver um roteador próprio, quando a operadora trocar o roteador dela, o seu roteador próprio está ali com todas as configurações, você não perde nada. Isso para os serviços da empresa que você está prestando um serviço, é ótimo, porque se a operadora, se ele ter até trocado de operadora, vou trocar de operador, pode trocar aqui. O roteador principal é o que gerencia sua rede, não tem problema. Colocando o roteador deles, o novo roteador que vai chegar da nova operadora em modo bridge, tá tudo ok, já não precisa fazer nada. Entendeu? Então, do ponto de vista de empresa, sempre é importante você ter um roteador próprio. Tá? Claro que cada caso é um caso, mas eu aconselho você ter um roteador próprio. Então, quando você coloca em modo bridge, o Wi-Fi deixa de funcionar e o telefone também, em casos específicos que o telefone esteja atrelado ao roteador da operadora. Aí, quando o telefone está atrelado, aí é uma dor de cabeça. Ou você muda o telefone para que não seja vinculado ao roteador da operadora, fazendo com alguma operadora que não use o modem, ou que use outro modem, né? Ou não tem como colocar em modo bridge, onde você elimina o telefone da empresa, né? Você não vai poder fazer isso, ok? Aí realmente é um problema que o técnico tem que avaliar como é que ele vai resolver, ok? Então, quando você coloca em modo bridge, o roteador novo passa a receber todas as responsabilidades, entre aspas, né, do antigo roteador da operadora. Então, esse roteador novo, que é o nosso caso aqui do exemplo R605, que é o VPN Router, ele passa a assumir todo o gerenciamento da rede da empresa, onde antes dele, claro, era o roteador da operadora. Agora, esse roteador mais avançado, tem funções de VPN, tem outras funções mais que o roteador da operadora não tem. Ok? Poxa, Marca, aí complicou. Se eu for colocar um roteador empresarial, o TP-Link R605, ele tem um outro detalhe, ele não tem Wi-Fi. E agora, como é que eu faço? Como é que eu vou resolver o problema do Wi-Fi da empresa? Aí, infelizmente, não tem o que fazer, né? Você vai solicitar o dono da empresa que compre um access point, né? Lembre-se, gente, equipamento correto para Wi-Fi é o access point. Tem muita gente que coloca o Wi-Fi com roteador, mas é dor de cabeça, tá? É dor de cabeça porque dependendo da quantidade de roteador que você fizer, se o roteador der algum problema, ele resetar por algum motivo fora da nossa vontade, ele der algum problema de resetar ou alguma coisa desse tipo, o que acontece? Ele derruba a rede da empresa. Derruba a rede e muitas vezes os IPs são bem semelhantes, você tem que mudar os IPs desses roteadores. Então, assim, não é aconselhável fazer ponto de Wi-Fi com roteador. Expansão, na verdade, né? Essa é a palavra certa. Expansão de Wi-Fi com roteadores, tá? Sempre que você for fazer uma expansão de Wi-Fi, tem que usar Access Point, tá? Access Point. Nós temos aqui, eu vou falar aqui de 3 modelos da TP-Link, tá? Gente, eu falo muito da TP-Link porque é uma marca que eu trabalho há um bom tempo e é uma marca que eu não tenho dor de cabeça e é o melhor custo-benefício do mercado, tá? Isso mantendo a qualidade do equipamento. Não aqui desmerecendo as outras marcas, mas eu trabalho com TP-Link, ok? As outras marcas eu respeito, tem a sua qualidade, mas eu indico sempre TP-Link, ok? Então nós temos aqui o modelo básico, tá? Esse modelo, o EAP 110, é o melhor para uma coisa de pequeno porte, por exemplo, Marco, lá na empresa só o pessoal fica acessando pelo celular para fazer venda, fazer alguma coisa, fazer algum contato com o cliente. São poucos aparelhos que vão precisar de um Wi-Fi. Então você
opta por colocar um access point, esse aparelho aqui, que ele fica no teto, tá? Esteticamente é muito bonito. E a vantagem dele é que a alimentação vem pelo próprio cabo de rede, né? Vem pelo próprio cabo de rede. Você passou o cabo de rede para ele, a alimentação vem pelo cabo de rede porque ele é PoE, ok? Existe também o modelo EAP115, mas eu não aconselho porque o EAP115, ou você tem que comprar uma fonte, além do access point, ou você tem que botar uma tomada aonde você for instalar esse EAP115, ok? E ele funciona, o EAP110 trabalha com a rede frequência 2.4. Então é para uma rede pequenininha, tá? É uma rede pequenininha. Ele é bem barato, tá? Do ponto de vista de investimento, ele é muito barato. Mas, como eu disse, é para uma rede Wi-Fi que não tenha muitos equipamentos necessitando daquela rede Wi-Fi, ok? Quando a empresa tem uma rede de grande porte, por exemplo, Marcos, tem vários celulares lá e tem alguns notebooks que acessam o Wi-Fi também. Aí você parte para o EAP 225 ou o EAP 245, tá? Que além de eles serem PoE, tá? A alimentação vem pelo cabo de rede, ele tem a função do MuMimo. MuMimo, vou falar de uma forma resumida, ele aceita múltiplas conexões, né? E consegue atender todas ao mesmo tempo, tá? Então, depois vocês podem botar aí no Google o que é MuMimo, mas basicamente é isso. Ele é feito para trabalhar com várias pessoas conectadas ao mesmo tempo e conseguir responder tudo ao mesmo tempo. Diferente do EAP 110, tá? Mas isso não vai impactar o EAP 110, não tendo a função MuMimo, não vai impactar no funcionamento dele, tá? Sendo para poucos aparelhos da empresa, ok? Isso não é tão perceptível para o usuário final. Claro que se é uma empresa que trabalha com alguns notebooks no Wi-Fi, precisa de um sistema mais rápido, trabalha com sistema via Wi-Fi, trabalha com celular Wi-Fi, são 3, 4, 6, 7, 10 notebooks, mais uns 10 celulares. Aí eu aconselho botar o MuMimo, porque o EAP 225 ou 245, porque aí você não vai ter problema nunca, né? Sem contar que o principal detalhe é que o EAP 110 trabalha com frequência 2.4 e o EAP 225 e o EAP 245 trabalham com frequência 2.4 e 5.0 GHz, tá? Que quando é 5.0 a banda ela fica maior e na frequência 5.0 ele trabalha com a frequência maior e consegue transmitir mais dados via Wi-Fi, desde que obviamente o equipamento que vai fazer esse acesso seja 5.0, ok? Ele faz essa transferência com a banda maior e consegue transferir mais dados com a banda 5.0, ok? Mas se, por exemplo, também na empresa precisar de um access point externo, ou seja, sei lá, numa área aberta lá, precisa de um Wi-Fi, você pode optar pelos EAP. Todos os EAPs aqui têm o modelo outdoor, né? O EAP 110, 225 e 245 tem o modelo outdoor e eles podem ficar levando sol e chuva sem problemas. Ok, gente? Então, as principais, né, como a gente falou, não pode esquecer daqueles detalhes, vou voltar aqui. Eu tenho que ter um IP público, né, para fazer a minha VPN. Eu tenho que eliminar o roteador da operadora e tenho que preparar a minha rede para essa disponibilidade. No caso de comprar os Wi-Fi, né, caso você precise. Tem um detalhe bem interessante que eu não falei aqui, que quando eu falei solicitar ao provedor que o roteador deles fique em modo bridge, fica aquela dúvida, mas tem algum provedor que não bota o roteador em modo bridge? Rapaz, por incrível que pareça, eu tenho um cliente aqui de uma empresa, eu sou aqui do Nordeste, sou do Natal, Rio Grande do Norte, e a Oi Fibra, Oi Empresa, ela não bota o roteador dela em modo bridge. Não coloca. Eu precisei para um cliente e não colocava. O que acontece quando a empresa não coloca o roteador dela em modo bridge? Eu não posso colocar o meu roteador como roteador principal, o roteador que eu quero gerenciar minha VPN ou meu acesso remoto ou até a empresa. Não posso. A empresa, o provedor que faz isso, Marco, mas por que o provedor faz isso? Porque ele não quer que você fique usando a banda de internet, quer que você use só para o básico. É complicado, né? Ele querer limitar esse tipo de funcionalidade. Infelizmente, isso é um ponto negativo para a Oi, porque todas as outras concorrentes fazem, colocam em modo bridge. Tanto que nós tivemos que contratar uma outra operadora, né,
para poder colocar em modo bridge, para poder botar o roteador VPN lá. Tive que contratar outra operadora, porque a Oi não fazia. Mas por que você não cancelou a Oi? Porque infelizmente eles vincularam os telefones tudo a internet da Oi, está um plano só vinculado aos telefones, e tinham assinado recentemente. Se fossem cancelar, ia ter uma multa contratual que não ia ser tão baixa, né? Então optaram por contratar outro link, e eu consegui aqui, através do roteador ER605, colocar os dois links, tá? Obviamente o link da operadora aqui, que me dá um IP público, eu coloquei como link principal, e o da Oi como secundário para uma eventual necessidade de cair a internet da empresa. Ok? Bom, gente, fica aí o vídeo, tá? Agradeço a quem assistiu o vídeo. Se tiverem mais algumas dúvidas, lembrando que esses passos são importantes para você fazer a sua VPN, tá? Não adianta você tentar fazer a VPN antes de fazer isso aqui, tá? Lembre-se disso. Então tem que ser feito todos esses passos, ok?